bem-vindos a mais um episódio do Torre Psi Podcast. Meu nome é Thiago Grotti, sou acadêmico de Psicologia pela Unifeb e hoje eu estou aqui com meu colega Michel, que além de acadêmico também da Psicologia, é um dos patrocinadores aqui do podcast. Amigo, muito obrigado por topar participar desse projeto e seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer participar desse momento, desse encontro. E assim como o Thiago comentou, sim, a Café e Ponto apoia esse projeto porque a gente acredita não só no potencial que ele tem, mas de todos os convidados e de tudo que vai ser compartilhado nesses encontros. Muito obrigado. De nada. E para esse episódio de hoje temos uma convidada muito especial, que é uma amiga que eu fiz neste ano de 2023, e é a Amanda. Amiga, muito obrigado por participar desse projeto, você é incrível. Nos fale aqui um pouco sobre você. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? É sempre muito importante retomar esse lugar da universidade. O Thiago é um amigo e eu estava comentando antes, né, que é sempre um prazer ter amigos, né, que vinculem a gente com esse campo acadêmico e também fazer essa conexão, né, da área clínica com a nossa vivência profissional. E, bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Amanda, eu tenho 26 anos, eu moro em Florianópolis atualmente e eu atuo na área clínica com crianças e adolescentes. O que mais que eu tenho para falar sobre mim? Esqueci. Sobre a psicologia, como é que foi chegar na psicologia? Tá, então, eu na verdade não sabia que eu queria fazer a psicologia até ter que me inscrever para uma universidade, né, para prestar os vestibulares. Então, eu me descobri nesse processo, assim, de estar num momento da minha vida em que muitos amigos tinham ansiedade, depressão, tinham ideações suicidas e ter que lidar com isso, não ter o suporte de professores. Eu morei muito tempo numa cidade do interior, em Rancho Queimado, então lá não tinha essa assistência básica à saúde, né? E também essa preocupação mesmo da sociedade com relação aos transtornos mentais, né, ou aos diagnósticos, que é algo que vem crescendo, que a gente vem estudando cada vez mais e ampliando o debate, né? Mas se a gente pensar em 2014, ou seja, quase 10 anos atrás, esse debate não era tão ampliado, né? Então, a gente vê o quanto falar sobre e auxiliar crianças e jovens com relação a esse tema auxilia também, né, que eles possam ter mais formas para lidar com isso, com esses diagnósticos. E foi meio que assim que eu fui parar na psicologia, mas eu fui descobrindo que eu queria fazer psicologia ao longo da faculdade. Então, o primeiro e o segundo semestre foram bastante decisivos para que eu continuasse na faculdade e quisesse aprender cada vez mais, assim. E até aquele momento eu nunca tinha tido contato com o que era psicologia, o que fazia um psicólogo. Então foi meio que vai pro mundo e descobre se é isso, sabe? Que também não é todo mundo que pode ter esse espaço, né, de ir se descobrir. Sim. E tu viesse da Unisul, né? Eu vim da Unisul, eu fui aluna bolsista pelo FIES, né, então se eu não tivesse feito dessa forma a universidade, eu não teria feito a universidade. Então, para mim, essas pautas de educação também são muito importantes, né? Porque a gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso à universidade e que por mais que a gente tente fazer essas proximidades, né, de trazer profissionais, de conversar, né, eu sei que tem outros projetos também que fazem essa vinculação da escola com esse ambiente. Então, eu sei o quanto isso é importante, sabe? E acredito que se eu tivesse tido pelo menos um pouco da experiência de conhecer um psicólogo, teria mudado completamente a minha vida e com certeza a de muitos colegas durante a escola, né, durante esse período, assim. Uhum. Acho que foi até uma pauta na nossa graduação, né, durante Sim. a nossa graduação, falar sobre psicologia dentro da escola, desse profissional psicólogo dentro da escola também. Sim. Tá, tem agora o novo ensino médio, não sei direito como é que funciona, mas já tem esses projetos de vida, essa introdução. Mas para a nossa geração, assim, antes desse do novo ensino médio, era... Sim. Não tinha. Não existia, assim, né? Até o conhecimento sobre o que é a psicologia. Eu vejo que cada vez mais as pessoas têm acesso com relação a isso, mas se a gente parar para pensar,
Pô, 10 anos, sabe? É quase uma vida. Tem um adolescente já formado que agora que vai começar a ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Então, são debates que a gente tem que levar e que vai para além da academia, além de leis, né? Assim, é até algo que eu trabalhei no meu TCC. Meu TCC foi sobre protagonismo e juventude. E eu escrevi com adolescentes que faziam ensino médio inovador. E eles falaram sobre isso, assim, sobre ainda ter esse distanciamento com relação à saúde mental e a dificuldade dos profissionais da educação também de lidarem com isso, sabe? Então a gente vê que ainda é algo que vai repercutir, que vai demorar muitos anos para a gente ver uma mudança, né, de verdade, assim. E isso envolve toda uma sociedade também, né, que a gente sabe que muitas pessoas ainda têm preconceitos com relação à psicologia, com relação aos transtornos mentais, com relação ao adoecimento psíquico, né, que não necessariamente precisa ter um transtorno, um diagnóstico. Né? Verdade. E Amanda, por que a escolha pela Gestalt terapia? Então, acho que falar de Gestalt ou de Gestalt é falar de vivência, assim, né? E acho que quando eu penso no primeiro contato, né? Eu tive um pouco de psicologia da Gestalt na escola, que é aquela coisa de figura e fundo e tal, mas na faculdade, acho que foi no 3º ou 4º semestre, assim. E a primeira aula, a professora colocou uns objetos numa mesa na sala e falou, escolham um objeto e vão falando sobre eles. Vocês podem falar sobre todos ou só escolher um. E eu era muito mais rígida, né, mas assim, ainda tenho esses resquícios, né, minha forminha ali. Então eu descrevi todos os objetos, um por um, mas eu nem lembro quais que tinham, assim, 2 foram muito marcantes. Era uma pulseira de bolas redondas, assim, redondona, porque era, enfim, e cor-de-rosa. Eu tô toda arrepiada, lembrei de uma vivência minha, eu quero compartilhar depois. Sim, eram bolas, então, beleza. Aí esses eram os objetos e o outro era aquelas moedeiras, sabe? Que hoje muita gente não deve saber que é uma moedeira, mas era um objeto meio que circular, assim, que tinha um zíper. A gente levava isso muito pra padaria, né, nos anos 90, pegava uma moedinha de cada um, né, da família, assim. E, estava na bancada, sim. Estava na bancada. Aí, essas coisas foram as que mais me chamaram a atenção e foram as 2 primeiras que eu listei. Só que quando eu fui descrever a pulseira, eu coloquei que a pulseira era divertida. E assim, saltou aos olhos da minha professora eu ter usado a palavra divertida, porque eu podia ter colocado, sei lá, me lembra minha infância, cor de rosa, eu gosto de rosa. Enfim, eu podia ter falado de várias coisas, mas a palavra divertida chamou a atenção dela. E a outra tinha sido a moedeira. E quem tinha a moedeira era minha avó. E aí ela perguntou, e por que tu colocou esses 2 primeiros, né? Por que tu tinha que organizar as coisas em 1, 2, 3, 4? E, enfim, ela começou a fazer várias pontuações, assim. Na época eu não fazia terapia, né? Então, assim, me desestabilizou toda no meio da sala, com um monte de gente vendo também, pessoas que eu ainda não tinha tanta proximidade, então acabou gerando uma exposição também, mas que é isso, né? Na Gestalt a gente sabe que não tem muito controle, então acaba sendo depois um acolhimento e uma tentativa de auxiliar a pessoa naquele processo que se abriu, assim, né? De fechar um pouco da Gestalt, assim. Mas o que ficou pra mim foi aquele turbilhão de afetações, que até agora falando também volta um pouco, sabe? Tipo, o coração acelerado. Eu lembro exatamente... Não, eu chorei, assim, eu fiquei em prantos, eu tive que sair da sala, me recuperar e daí voltar. Então, foi um processo bem, assim, de entrar em contato com coisas que eu nem sabia sobre mim, né? E até porque, como eu falei, na época eu não fazia terapia, eu não conhecia um psicólogo, então tudo isso foi meio que pega aqui e te resolve, sabe? E ela foi a primeira pessoa a me olhar e dizer assim, vou fazer uma terapia. Aí, enfim, fui pra psicanálise, tentei um pouquinho ali de análise de comportamento também, né? Tava tentando fugir, fazer outras coisas, mas quando foi pra eu escolher a minha experiência de estágio clínico, e escolhi a minha supervisora, foi com ela e foi em Gestalt. E porque aquela vivência com ela tinha sido muito marcante e muito visceral mesmo, sabe? Eu acho que tá muito relacionado com isso, assim, de ser algo que vem, que tu não sabe de onde vem e tu, às vezes, nem conseguir descrever, sabe? Então, a gente
Tem palavras que são acessíveis, eu sinto raiva, né? Mas a forma como eu sinto aquela emoção, a forma como eu vou descrever aquilo que eu vivo também vai ser diferente para cada pessoa, né? Mas foi uma experiência muito marcante, acho que por isso que eu fui fazer formação em Gestalt terapia, né? Até encerrei na semana passada o curso e ano que vem vou começar a fazer o curso de Gestalt terapia com crianças. E não sei se isso te responde. Obrigado. Né? Aí eu compartilhar o meu, mas é muito sensível, prefiro não para não chorar. Não tenho condições, não tô no clima de chorar hoje. Amiga, tem pais que acham que a psicoterapia infantil é pagar para ter um adulto numa sala brincando com a criança e desvalorizam todo o processo terapêutico incluído nisso, né? Qual a importância, agora para quem não tem conhecimento da psicoterapia infantil, qual que é a importância da psicoterapia na infância e na adolescência, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente retomar a palavra infância, né? Ou criança também. É aquele que não fala. Então, pensando por essa perspectiva, se o significado dessa palavra é aquele que não fala, como que essa criança fala? E aí a gente vai partir para o lúdico, porque as crianças elas não têm o domínio das palavras, elas não sabem ler, elas não conseguem compreender que aquelas várias coisinhas que elas veem significam algo, né? Tem uma forma ali. Então, a forma de elas se expressarem é a partir dessa conexão com a natureza, com as pessoas e com a brincadeira, para onde ela vai conhecer o mundo, sabe? A partir do toque, do olfato, da audição, não lembro de todas agora, assim, mas disso, né? E também do movimento e da linguagem, porque aí a gente vai voltar para as fases de desenvolvimento, assim, e desde muito pequenos, né, a gente sente o outro estimulando as nossas mãos, tocando na gente, então tudo isso vai dando condições para que a gente apreenda que tem algo para além da gente e vai conhecendo o mundo assim, sabe? E a gente não acha que isso é lúdico, mas acaba sendo, porque a forma como o outro te toca, a forma como um objeto te toca, então o tecido de uma roupa e tudo isso vai influenciando, sabe, no nosso processo de subjetivação, assim. E são coisas também que os pais não têm controle, sabe? Tipo, não dá pra saber se a criança tá sentindo realmente frio ou se ela tá sentindo calor. A gente vai achando que, né? E falando então do porquê que as pessoas ainda acham que brincar, né, ou que estou pagando alguém para brincar, e daí não é assim que funciona na terapia. Na psicoterapia com crianças a gente vai analisar primeiro os recursos que ela quer utilizar e a forma como ela brinca. Então, vai desde ela sempre escolhe o mesmo brinquedo ou ela se permite escolher outros. Ela não gosta de massinha nem de argila. Por que ela não gosta, sabe? E como fazer com que essa criança vá se aproximando disso que ela não gosta? Ela tem nojo? De onde que vem isso? Os pais permitem que ela se suje. Então, a gente vai começar a analisar a criança, a escolha dela e também as introjeções, né? Meus pais me falaram que eu não posso, ou o que eu posso brincar, aqui eu posso berrar, sabe? Aqui eu posso espernear. Então, ter um espaço também que permita a criança se experimentar, se conhecer. Lógico, eu tenho as minhas limitações também, então eu vou arrumada para a clínica, não dá para uma criança simplesmente virar um tubo de tinta em cima de mim, assim, né? Mas a gente tem papéis, a gente tem o chão, a gente tem o espaço da clínica, né, para que ela possa se experimentar, se conhecer. E acho que essa perspectiva, né, de que parece que tem alguém brincando, né, é muito de também não compreender que é a partir desse tipo de linguagem que a criança se comunica. Porque se a gente pensar na escola também ela brinca, né? E tem pessoas que são pagas para ensinar ela a brincar e a se desenvolver, a sua sociabilidade, enfim. Então, por que o espaço clínico, né? Ou por que olhar para a criança é algo ruim? Ou, sei lá, tem esse pejorativo, assim, né? Então ela é doidinha. Porque criança não precisa de terapia, né? E daí eu vou relembrando da minha própria história e o quanto eu precisava desse suporte, sabe?
E deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu trazer para vocês, se vocês também tiverem. Até porque a terapia ela não surge só para tentar resolver um problema já existente, mas também para dar um repertório de como lidar com o mundo, né? Ainda mais ali na infância, onde a gente começa a criar, absorver traumas. A se diferenciar, né? Uhum. E tem na adolescência, veio aqui na minha mente agora, na adolescência a gente passa por um período de pertencer a grupos, né? Então... Que são as identificações também, assim, né, amigo? E quando a gente não tem uma elaboração de um repertório, de saber que se eu não pertenço a esse grupo eu posso me frustrar, como é que eu vou lidar com essa frustração? E ainda mais agora na época da internet, que a gente busca pertencer a um grupo, saber quem sou eu, qual que é o meu papel aqui, quem sou eu, e começa a absorver bastante rótulos também, né? Tu vê muito isso na clínica de pessoas, de adolescentes que trazem rótulos. Direto, é sempre aquele, eu sou, né? Algo pronto, assim. O que eu trabalho tu realmente é assim? Ou quem que te falou que tu é assim, né? E lógico que daí também tem um trabalho com os pais, né? De onde está vindo essas falas, de onde está vindo essa subjetivação, essas identificações, que são muito importantes também, mas que acabam tendo essa vulnerabilidade, sabe? Principalmente se a gente não se conhece, se a gente não sabe quem a gente é. E se no processo de desenvolvimento, de alguma forma, nos foi moldada muito rígido, sabe? Você vai ser assim, vai fazer isso, isso e aquilo. E muito linear, né? Sem muita... Não é permissividade, sabe? Mas acho que vai lá viver um pouquinho, eu tô aqui te olhando, se der alguma zebra, a gente se socorre, sabe? Mas na adolescência tem muito, assim, essa... eu sou assim, eu gosto disso, fulano se não gosta é chato. E tem essa exclusão também, né? Que eu acho que é onde pega bastante, principalmente os grupos que eu atendo, assim. Sempre tem um comentário, uma brincadeira que é feita e a gente tem que olhar para isso e também orientando os pais, sabe? A psicoterapia com crianças ela é meio que esse processo, assim, de eu atendo a criança, né? Isso fica claro desde o começo, mas eu faço essas conversas com os pais para tanto entender e dar lugar para as necessidades deles também, mas também para eles irem compreendendo que aquela criança é um ser único, que ela vai se desenvolver de uma determinada forma, humanizar um pouco os dois lados, então acaba sendo uma mediação também. E acho que é nesse processo assim que a gente vai construindo algo, sabe? Sim. Bom, quando a gente conversou sobre o projeto, né, a gente estava elaborando qual seria o tema de discussão, o que a gente ia trazer, e tu me trouxe um vídeo que eu vou botar no Instagram, para o pessoal poder ter acesso, o recorte junto com a divulgação do episódio de hoje. Tu me mandou um vídeo de uma pessoa que ela fala a importância dos pais também brincarem com essa criança, né? De poder ver, como tu trouxesse antes que brincadeira é o modo como essa criança fala. Então, talvez os pais consigam ter acesso, uma comunicação com essa criança, né? É desconstruir uma barreira, porque eu vejo que muitos pais, eles estão nessa correria frenética da vida e de cuida da casa, cuida do trabalho, e quando é com a criança, não tem esse tempo, né? Mais rápido. Isso. Objetivo. Né? Exato. Daí tu quer trazer o gancho ali da tua... Minha pergunta diante de toda essa tecnologia, né? A informação, esse acesso hoje é muito rápido, né? Diante dos smartphones e tal. E como que é essa repercussão na clínica? Porque hoje eu tenho um negócio também, então às vezes eu observo isso, né? Nas mesas, os clientes, tipo, os pais chegam, colocam ali um vídeo no YouTube, um desenho, alguma coisa, e aquela criança fica estática ali, né? Sim. E que bom, aí o pai se sente, a mãe não está incomodando, vou comer em paz. Sim. Mas ao mesmo tempo isso traz, né, outras coisas junto, impacta isso na vida da criança, a criança não brinca, ela não tem esse contato com a natureza, né? Como que é essa repercussão hoje na clínica, nos atendimentos? Acho que são várias coisas que vocês falaram, assim. Então, eu vou tentar ir por partes e se eu não lembrar alguma coisa, a gente retoma a pergunta depois para ver se eu respondi, tá? Acho que
Quando a gente fala de os pais, a forma como os pais estão tendo seus filhos hoje, acho que a gente começa por aí, né? Por que eu tenho um filho? Uma das primeiras perguntas que eu faço na clínica é: como é que foi esse processo de nascer essa criança, né? Se foi uma adoção, lógico, ou se foi uma inseminação, uma gravidez, se teve algum percalço na gravidez, se essa criança foi desejada, né? Então eu faço toda essa análise também. E o processo, né? Porque de vez em quando esse processo de conseguir ter a criança tem todo o histórico de perda de neném e tal, né? Exato, de outros abortos, de outras vivências, né? Na família, inclusive, com relação a esse tema. Então, a gente pensa, os pais são super protetores, meu Deus, que coisa horrível. Mas aquela história de vida, né? Aquele desejo de ter aquela criança foi tão intenso, né? E aí, lógico, aprisiona a criança e a gente vai olhar para ela, mas também olhar com carinho para esses responsáveis que viveram uma história muito intensa para ter isso que eles desejaram tanto, né? Ou o contrário, às vezes essa criança não foi desejada e eles nunca tiveram um espaço para poder falar, cara, eu nunca quis isso, mas agora que sou, faço e faço bem, ou tento fazer o meu melhor, assim. E acho que eu começaria daí. E quando a gente pensa, então, né, as pessoas hoje parece que tem a família perfeita, né? Hoje, lógico, a gente já vê diversos modelos de família, o que me deixa muito feliz, mas a gente sabe que ainda existe uma rigidez com relação à configuração familiar e quase como se fosse uma imposição, né? Eu tenho que ter um filho. Sim. Então tem lá, enfim, os responsáveis e a gente vai ter uma criança. Por que a gente está tendo uma criança? Como que a gente vai educar essa criança? A gente nunca se pergunta essas coisas, sabe? E parece que é algo, não, eu vou ter um filho e aí ele vai brincar lá e ele vai ter as coisas dele, o quartinho dele. Mas tá, e tu vai ter tempo pra cuidar dessa criança? Como que vai ser, o que tu quer ensinar pra ela? Como que vai ser o contato dela com a natureza? Tipo, em qual escola ela vai estudar? Sabe? E não é que isso precise ser rígido, mas você alinhar suas expectativas, inclusive com o seu parceiro, sabe? É porque muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, eu apanhei na infância, mas foi de boa, tô vivo, não tô? E aí pro outro parceiro, não, eu não vou bater no meu filho, eu não quero viver isso. Então é alinhar essas expectativas, essas dificuldades e também recuperar a sua própria criança, mas depois eu acho que a gente vai entrar nesse tema, assim. Mas então tem todo esse processo, né, de quem são esses pais, como que essa criança aparece na vida deles, e aí sim a gente vai pro brincar com essa criança e a forma como eu vou me comunicar com essa criança. Sempre que uma criança entra no meu consultório, assim, pelas primeiras vezes ou durante o processo, eu sempre me coloco na altura dela. Porque, primeiro, eu sou uma pessoa estranha e aí eu tô bem mais alta que ela e isso tudo já gera uma impressão, sabe? Então, não, eu vou ficar na altura dela, eu vou me apresentar, eu vou deixar ela livre para escolher o que ela vai brincar, para escolher o que a gente vai fazer juntos. E aí eu vou perguntar se ela tem alguma curiosidade sobre mim, se ela sabe o que ela tá fazendo ali. E muitas vezes quando a gente recebe uma criança em casa, oi fulaninho, não sei o que, já chega, já abraça, já beija, a criança já fica assim, meu Deus, nem te conheço, por que você tá me tocando? E já vai invadindo. Vai invadindo o espaço dela, assim, porque a criança é quase um objeto, sabe? Que vai e volta, eu posso pegar, posso deixar ali no cantinho e depois eu posso, sabe, deixar ela na mesa com a gente também, mas tem um tablet que é pra não incomodar, então... Agora eu não quero mais, né? Sabe? Então a criança tem esse lugar de vai e volta e então pensando na comunicação com ela, né? Se a gente pensa que para a criança se expressar a partir da ludicidade, a gente tem que recorrer a isso. Então, não é que os pais precisem ficar usando fantasia de super-herói o dia inteiro ou se vestir de fada, sabe? Mas são coisas que a criança, às vezes, vai conseguir compreender um tema. Então, ela vai conseguir, sei lá, a fada do dente, sabe? Que é uma coisa muito, assim, você não vai se vestir de fada, necessariamente, né? Mas se para a criança aquilo se tornar algo muito importante e tu quer criar uma magia ou tu quer que ela... enfim, brinque com aquilo, que o processo de tirar um dente, né, quando os dentes estão caindo, seja mais satisfatório para ela, tu pode se vestir de fada, ir no banheiro, ficar mexendo no dentinho dela, sabe? Porque eu sou fada do dente, eu tô aqui com você, né? Enfim, sabe, vai usar esses recursos para facilitar a experiência dela também. E pensando no dia a dia daí, né,
Eu acho que o vídeo que eu te mandei era até o da Belly, Depois que eu parei duas, acho que é alguma coisa assim, o Instagram dela. E ela fala de um momento em que ela deixa as meninas brincando de escola. E aí ela foi perceber as violências que as meninas passavam nessa escola. Então a forma como a professora falava com elas, que era muito agressiva, porque as crianças elas vão trazer aquilo que elas vivem fora. Sim. Então quando tu disponibiliza um quadro ou vai dizer, vamos fazer um desenho, ou deixa duas crianças brincando entre elas, tu vai perceber se tu não tem aquele comportamento, ela vai trazer outras coisas. Inclusive, ela vai experimentar, a partir da brincadeira, o limite do outro. Então, ela vai bater no outro, ela vai, ficar girando nela mesma, sabe? Porque tem um processo de experimentação, mas também porque ela precisa dar vazão àquilo que muitas vezes ela não está compreendendo do mundo fora da casa, sabe? Então, pensando em crianças muito pequenas que estão indo para a escola pela primeira vez. Fulaninho fala muito palavrão, aqui em casa a gente não fala. E a criança começa a falar, mas a gente não fala em casa, não estou entendendo. Tem quem fale... do mundo de fora, assim. E tem quem fale que a criança é o reflexo só dos pais, né? Se a criança está falando, então é só dos pais. Não, imagina assim, então, por exemplo, o pai assiste futebol. Aí eu assisto o vídeo de alguma pessoa específica que fala palavrão, uma pessoa carioca, por exemplo. A criança está escutando, se a criança está naquele meio, ela vai escutar, ela vai querer repetir, até para ver qual vai ser a reação dele quando eu falar. Se acham engraçado quando eu falo, o que é engraçado, onde eu ganho o castigo, a punição, sabe? Então é muito esse processo, assim, a partir da brincadeira que a criança vai trazendo isso que acontece no mundo de fora, tanto para se experimentar, mas também para trabalhar, sabe? Acho que daí pensando na relação dos pais com as crianças e o porquê que eles devem brincar com as crianças, né? Eu acho que é muito para isso, assim, para observar e também para ter tempo, né, para essa criança, para ser a partir do lúdico que ela fala. Então, eu vou utilizar disso para conversar com ela. E como é que foi o teu dia? Vamos fazer um desenho do nosso dia hoje? E aí depois você vai falar, eu fui no trabalho hoje não estava muito feliz, nananana. E não precisa ser isso todo dia, sabe? Mas assim, pelo menos você, uma vez na semana, ter esse tempo de olhar para a criança, de perguntar, você gosta da sua prof? O que você faz na escola? Fulani, né? Daí você sabe o nome dos amiguinhos, então... o Pedro hoje levou maçã para a escola, mãe. Eu troquei minha bolacha recheada com ele, porque ele não come bolacha recheada na escola. E várias coisas que tu vai percebendo, escutando, sabe? Ou, sei lá, dividir um pouco do teu dia com aquela criança e também entender como que ela está vivendo as coisas. Às vezes, muitos pais assim, pegam a criança na escola, deixou ela de um jeito. E ela volta para casa séria, não fala nada, ou está com muito sono, né? Então, você sabe que ela teve alguma experiência lá, ou que não foi muito legal, ou que cansou ela, assim, né? Ou quando ela volta muito em êxtase. Então, cada dia acontece algo com essa criança também, né? É importante que a gente olhe para isso, para que a gente dê espaço para ela. E se ela precisar repetir uma coisa 20 vezes, deixar que ela repita, né? E depois dizer, olha, então agora eu também tenho meu tempo, eu preciso disso, sabe? Para também criar esse limite, para também criar essa independência. Mas eu acho que é um lugar que muitas pessoas acabam esquecendo, e daí entra a tecnologia. Pensa que tem pessoas que trabalham hoje, sei lá, 12 horas por dia, e eu não estou nem falando de empreendedores, porque se a gente for pensar em empreendedorismo, esse trabalho ele não acaba nunca, porque você é o criador do conteúdo, você é o seu marketing, o seu RH, o seu contador, enfim, você é toda uma empresa, né? E então pensa uma pessoa assim, que trabalha 24 horas por dia, que o pensamento dela tem que estar voltado ao trabalho, porque senão ela não ganha dinheiro para viver, né? E ainda ela tem que se preocupar com uma outra coisinha que está começando a ter várias experiências nesse mundão cheio de informações. E você não tem tempo, cara, porque é uma realidade. Então, assim, como que a gente vai fazer, né, para tanto cuidar desses pais, porque a gente tem que ter esse olhar humanizado para eles, mas também
de fazer com que eles entendam. Não, eu entendo, só que essa criança precisa desse suporte, sabe? Então, por isso que eu digo, vai ser uma vez na semana, mas vai ser uma vez na semana, toda semana, muito bem feito, né? Porque ela precisa disso, né? Não há escola, não há cursinho de inglês, natação ou qualquer outra coisa que essa criança faça que vá resolver, né, as vivências dela ou auxiliar ela com as experiências, né? E aí pensando nesses pais que muitas vezes fazem isso, né? Quando isso vem para mim na clínica, eu não olho com um olhar de julgamento, porque eu sei que é uma realidade. Então a primeira coisa que eu faço é, como é que tu é com o celular? Porque eles falam, ela tá viciada em celular, só fica naquele TikTok. Deu, como é que é você? Daí tira o celular da criança, mas... E eles lá, pipipipopopó, não olha no olho, sabe? Não tem um momento de ver uma TV tranquilos, ou, sabe? Sempre na função também. Ele tem ansiedade. E ele lá, desculpa, eu cheguei atrasado, porque... Sabe? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz é olhar para esses pais. E aí, sim, a gente vai entender o porquê que essa criança apresenta esses comportamentos. Mas não só, né? Eu acho que é também auxiliar eles no processo de... Olha, tanto neurologicamente quanto para o desenvolvimento dela é importante que ela tenha contato com outras coisas. E daí eu falo das funções de contato. O tato, olfato, visão, audição, paladar, movimento, a linguagem. Ela precisa ter acesso à natureza, porque a natureza ela dá muitas possibilidades para a gente. Tem diferentes texturas, diferentes formas, cores. Hoje não tantas cores, né? A gente já sabe por conta do aquecimento global e tudo mais. Sim. Mas antigamente tinha um pouquinho mais de cores. Então a gente experimentava muito fora, né? E agora parece que tem uma tela, que também, segundo uma professora minha, isso já diminui as nossas possibilidades, porque a gente está concentrado num quadradinho. Então você só está enxergando aqui. E o mundo à sua volta não existe mais, sabe? Bom, para essa criança crescer, ela precisa saber que existem outras coisas, que existem outras possibilidades, que existem os outros. E os pais acabam sendo as pessoas que precisam estar com ela e acompanhar ela nesse processo, mas muitos, é isso, assim, não conseguem, sabe? E a gente não vai dizer, cara, para com isso porque teu filho vai adoecer, mas eu vou falar para eles, olha, tu percebe que ele se sente ansioso, que muitas vezes ele não dorme e tal, então isso está relacionado ao processo de estar muito ligado às mídias, assim, né? E aí, ir criando com essa criança e com esses responsáveis a rotina do sono, né, que a gente sabe que é importante, mas também aqui daí eu já estou falando de um determinado tipo de pais que tem essa possibilidade ainda, né? E não estou falando de muitos outros que têm uma babá para quem eles terceirizam esse serviço. Então, é um assunto muito delicado e pensar que existe esse corte, né, de classe social, econômica, para a gente construir esse tipo de pensamento, assim, né? Porque eu não vou falar para uma mulher que passou 4 horas no ônibus e, sei lá, o dia inteiro em pé, como eu já fiquei também, eu trabalhei em shopping uma época, então você passava 8 horas em pé num sábado e ainda tinha que chegar em casa e estar disponível para uma criança. Cara, ela não vai ter disponibilidade porque ela não tem energia para fazer isso, sabe? Mas muitas coisas a gente consegue ir alinhando e vendo as possibilidades dessa família, assim. E eu falei bastante, então, se quiseres retomar a pergunta para ver se eu te respondi. Acho que respondeu, né, amigo? Esse episódio foi patrocinado pela Café e Ponto, uma cafeteria e loja de cafés que proporciona experiências incríveis, tanto na cafeteria quanto em eventos externos, como todo um bom amante de café adora. Eles trabalham apenas com cafés especiais, com notas a partir de 82 pontos. Trabalham também com a torna média e oferecem 8 métodos de extração, além, é claro, de aproximadamente 10 grãos de diferentes regiões do Brasil. Eles estão abertos de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 18 horas, e também estão abertos aos domingos, das 15 às 18 horas em Brusque. Curiosos para saber mais sobre os nossos patrocinadores? Visite o Instagram, @café.oficial.
Beleza. E Amanda, dentro de mim tem uma criança que só chora. Um vídeo que tu botou no teu Instagram. Pra quem não conhece, divulga aí teu arroba, amiga. É @AmandaBessaPsi. É Bessa S, eu acho, né? Deve ser, gente. Um dos dois. Vai tá na descrição dos vídeos ali do Torre Psi Podcast. Mas tu falou ali de uma experiência clínica, né? E esse sujeito trouxe pra ti que dentro dessa pessoa tem uma criança que só chora. Nos fale mais Nos fale mais sobre esse vídeo tão lindo que quando eu estava assistindo, fiquei tipo, meu Deus. Mobilizado. Muito mobilizado, me tocou bastante. Sim. Então, como eu falei no vídeo, assim, foi uma frase de um processo de psicoterapia, né? Em diversos momentos a gente resgatava essa infância. E aí que eu ia falar sobre os pais e a relação deles com a própria infância, né? Para entender como que foi o processo deles, o desenvolvimento deles e como que eles querem desenvolver outra criança. Mas, voltando para o vídeo, essa pessoa, né, vinha resgatando muitos pontos da infância e uma vez apareceu que, na nossa conversa, assim, né, que essa criança não tinha tido um lugar físico de cuidado, de atenção, e que era demandado dela que ela exercesse funções de adulto, cuidasse dos irmãos, e quando aconteciam erros nesse caminho, assim, né, ela se sentia muito culpada. Então, ela não tinha espaço para ser uma criança e se sentia muito culpada pela forma como os irmãos eram tratados, assim. E aí, quando a gente voltou a olhar para ela, ela falou que sentia que tinha dentro dela ainda essa criança, né? Que essa criança não tinha sido cuidada, não tinha sido amada, não tinha tido um lugar. E nas sessões posteriores a gente foi dando lugar para essa criança, para ela conversar com essa criança, para ela ir se entendendo, né, enquanto adulta e o que ela pode fazer de forma diferente para cuidar dessa criança. Mas acho que todos nós, assim, né, quando a gente resgata algumas fases da nossa infância, ou momentos mais turbulentos, sempre tem algo a ser trabalhado, sabe? Sempre tem uma coisinha ali que não foi tão legal, uma primeira experiência que não foi muito prazerosa. E dar lugar para essa criança na nossa rotina, né? Se conectar com isso também é muito importante. Porque se eu não olho para mim mesmo, né? Como é que eu vou olhar para o outro? Como é que eu vou auxiliar uma outra criança num processo de desenvolvimento, de subjetivação, se eu não olho para mim, se eu não sei o que eu vivi, se eu não dou lugar para ser acolhido, sabe? E para olhar para os meus sentimentos, para olhar para as minhas emoções e entender que eu não preciso excluir a minha raiva, a minha tristeza ou a minha alegria, mas sim que existe um corpo que vive coisas e a gente sente tudo isso. E se entender, buscar dar vazão para isso de formas saudáveis, né? Tanto para a gente quanto para os outros. Mas é isso, assim, acho que é um processo de autoconhecimento e também de autocuidado, sabe? Olhar para a nossa criança. Tu trouxesse ali desse sujeito que cuidava também dos irmãos, já me remete à próxima pergunta, que seria a transição de assumir responsabilidades parentais, né? Essa criança que está na pré-adolescência ou vai estar no processo de adolescer, que os pais estão na função de trabalhar, de cuidar da casa e... Eu já fiz essa pergunta antes, não, né? Não. Ah, tá. Nesse processo de cuidar da casa e põe todas as demandas de ser pai, de ser mãe, de ser responsável nesse adolescente. Então, eu chego da escola, não posso brincar, não posso dar atenção para os meus amigos, porque eu tenho que cuidar de irmãos mais novos, e se eu não atuo como esse pai quer, recebo uma bronca. Que tu não me ajuda. E recebe todas essas reclamações, né, de eu também tenho muita coisa para fazer, e tipo, um adolescente, um pré-adolescente, uma criança que não tem... esse repertório, né, do adulto que sente essas emoções, que essas emoções são desse adulto, desse sentimento, mas que acaba absorvendo de uma forma dele, né?
Como é que tu vê isso na clínica? Teve experiências, né? Sim, já tive algumas experiências relacionadas a atendimento da família, em que a gente vê essas necessidades da família com relação a esse apoio, mas também dessa criança ser uma adulta funcional, né? Que assim a gente chama também de mini adulto, né? Que é uma criança que saiba se virar, saiba fazer as coisas, mas tem um tamaninho assim. Então, lógico, né, que a gente está fazendo um recorte de classe também, porque muitas crianças trabalham no semáforo, trabalham na rua, fazem serviço para os pais mesmo, né, de ir num banco, de vender, né, bala no semáforo, porque essa família precisa dessa renda. Então, essa criança já é um adulto, né, porque ela já trabalha. Se a gente pensar que ser adulto também é trabalhar, né, enfim. E então, pensando nessa questão, né, de como as pessoas vivem, como essas crianças vivem a relação de cuidado dos irmãos mais novos. Eu acho que é extremamente violento, na verdade, sabe? Você exigir que uma criança saiba cuidar de outra. Porque nós mesmos, enquanto adulto, não sabemos como fazer isso e muitas vezes a gente pensa, cara, por que eu falei desse jeito com a criança, sabe? Ou, nossa, não precisava ter feito isso. Então, você dá essa responsabilidade para alguém que não sabe as regras todas, que não sabe até que limite ela pode ir, porque, por exemplo, meu pai me bate, né? A criança pensa, então eu posso bater no meu irmão, então eu vou espancar meu irmão, porque a forma como meu pai me bate é muito forte, então eu vou fazer da mesma forma nele. E aí meu irmão tá machucado, eu tô machucada, meu pai também, de outros momentos da vida dele. E, né, é uma repetição, mas não só, né, gera uma ansiedade, gera pensamentos de que eu não sou capaz, ou como você trouxe, né, essa punição. Então, você não performou bem ser adulto, então eu vou brigar com você, então você tá errado. Só que aquela criança não tem condição física e psicológica de dar conta de outra, né? Então, uma coisa é uma criança auxiliar nas atividades, aprender, participar de fazer uma massa de um bolo, ou de lavar um pote de, sei lá, de plástico, ou de ir organizando as coisas e participando da rotina familiar conforme a sua idade. E tem vários vídeos muito legais que mostram as criancinhas aprendendo a fazer essas atividades assim. Mas a gente sabe. Eu lembrei de um vídeo no Instagram que eu vi esses dias de um nenenzinho, tipo, 1 ano, 2, que ele pegava a mãozinha do neném e botava dentro da mamadeira, porque é difícil alcançar lá dentro. Ai, tá brincando. E a mãozinha entra, daí falou, vai trabalhar desde cedo sim. Meu Deus! Daí tu falou ali, porque tipo, meu Deus, o vídeo veio na minha cabeça e comecei a rir. Daí tu começou a rir. Não, mas lógico que não é dessa forma, assim, mas essa criança vai, até para ela ir criando autonomia e responsabilidades, né, a gente sabe que é importante que ela vá aprendendo, né, e o ambiente familiar ele propicia muito isso. Mas essa relação com os irmãos, assim, eu acho que não é responsabilidade dela, né? E por mais que muitas famílias precisem desses cuidados ou de terceirizar esse serviço, a gente sabe que isso tem uma afetação, né? No desenvolvimento e na subjetivação. E muitas crianças, na verdade, também começam a não perceber o quanto aquilo as deixa ansiosas, o quanto aquilo influencia na rotina, mas a gente percebe elas muito cansadas, assim, tipo, olheira. Meu irmão chorou a noite toda hoje, sabe? E ela não teria que estar preocupada com aquilo, mas ela precisou, né? E acaba sendo uma violência, só que também ir alinhando com a família e construindo esse espaço para que eles entendam que ela não é obrigada a nada, sabe? Mas acaba tendo esse recorte de classe, que nem eu falei antes, né? De quem que a gente está cobrando essas coisas e a forma como a gente vai cobrar. Então, eu vou destituir o poder de uma família porque os pais precisam que um irmão cuide do outro, sabe? A gente tem que olhar muito com esse olhar humanizado para as vivências de cada família, sabe? Mas é lógico que, pensando no desenvolvimento de uma criança, demandar, né, que ela cuide de um terceiro é algo meio inviável, assim, é algo que ela não dá conta de fazer, né? Nas experiências também que eu acompanhei, né? Eu acho que isso escancara a necessidade de um psicólogo dentro das escolas, né? Porque
A criança está dentro de casa e dentro da escola, tipo, 4, 6 horas por dia, dentro da escola, né? Então, é um lugar onde esse adolescente, essa criança pode se comunicar com um profissional que dê atenção à sua saúde mental, à sua formação de sujeito em relação à escola, um futuro profissional, e poder ter um auxílio, né? Porque a gente tem ali os psicólogos através da clínica particular, a gente tem através do SUS, mas dificilmente, às vezes, dificilmente um pai, dependendo do recorte social que a gente pegar, vai ter a disponibilidade de conseguir levar essa criança para o atendimento X e tal. Não tem tempo para isso, amigo. Tipo, e aí que tá, né? A gente tem uma rede, que é a assistência social, e tem as escolas e tem todos esses equipamentos, né, assim, para auxiliar. Então, acho que os psicólogos nesses espaços, e não é colocar um psicólogo, porque os professores também precisam desse apoio, a diretoria para fazer o processo de pedagógico, né, o projeto pedagógico do ano, trazer debates para as escolas. Então, são vários psicólogos dentro desse mesmo ambiente para dar conta da demanda, porque se a gente falar psicólogo escolar, vou colocar um psicólogo na escola, ele não vai cuidar dos alunos, ele vai fazer no máximo ali um RH, porque é o que vai dar de fazer, e uma outra coisa que ele vai conseguir pontuar. Porque na escola a gente também fala também das crianças neurodivergentes, a gente está falando de várias outras coisas, né? Várias outras questões. Exato. E daí também não é só fazer projetos para os professores, para a direção, para os alunos. É também a equipe de limpeza, é também, sabe? Porque de nada vai adiantar eu ter por exemplo, ter uma criança autista na escola que precisa de determinados cuidados e a pessoa da limpeza fazer comentários. Então, ninguém na escola faz, porque todo mundo já entendeu que isso não é legal, tal, ou que isso é um bullying, e que não sei o quê. Os professores conseguem dar o auxílio ali, mas é essa pessoa da limpeza que às vezes não teve acesso ou não tem essa cultura mesmo, não vai conseguir dar conta, sabe? Vai fazer piada e vai constranger, talvez. E, enfim, então é todo um suporte para dar conta disso tudo. E falando da relação, né, do psicólogo com as escolas, com a rede de assistência social e o quanto tudo isso tem que estar alinhado, sabe? Então, não, por exemplo, aconteceu uma situação de violência familiar. Então, beleza, o SUAS, né, a rede foi ativada. Essa escola está sabendo. Como que isso está sendo levado para a escola? Como que essa criança está nessa escola? Isso alterou as notas dela? Isso, sabe? Como que ela está vivendo isso naquele ambiente? Porque, pensando nessa relação também, muitas vezes as coisas que a criança não dá conta de lidar na família, como é que posso falar assim, acaba aparecendo nas notas, sabe? Nos resultados que ela tinha. Então, ela parou de participar das atividades. Tá, mas o que aconteceu, sabe? O que ela está vivendo fora daquele ambiente? E a escola também não consegue dar esse cuidado, não dá esse suporte, porque os professores não podem... Tipo assim, tem 30 alunos numa sala, eles não vão se preocupar com cada um individualmente. Eles vão olhar ali, tá na média, passou de ano, outro ano, tu que lute, assim, sabe? Então, acaba que é um problema que vai se estendendo, e se a gente não olha desde muito pequenos para essa situação, assim, isso vai voltar na vida adulta, e daí volta desse jeito. Tem uma criança dentro de mim que só chora, sabe? É isso. Teve uma parte que a gente estava durante o debate, veio na minha mente, eu deixei passar, mas é que lembrei de um momento da minha vida que a minha terapia, um beijo para a minha terapeuta, Jéssica, perfeita, que a gente estava tratando esse sentimento de ser trocado o tempo inteiro, sabe? E de não ter um local estável, de que as pessoas vão embora muito fácil, que eu não sou bom o suficiente para as pessoas. Você se responsabilizar pela partida do outro. E eu tive um insight de um momento da minha infância em que a mesa agora é dos adultos. Quando vem gente em casa, tipo, eu tenho que sair do meu lugar, que eu estava almoçando todo dia ou jantando, para que uma pessoa que veio me visitar tal dia na minha casa tem que sentar no meu lugar e eu não tenho mais direito, tem que sentar no sofá, em algum outro lugar. Sim. Sabe? E, inclusive, isso foi algo que a gente, vindo para cá, né, porque a gente saiu de Florianópolis e estamos em Brusque, nesse processo, nesse caminho, a gente veio conversando sobre o tema e tal, e isso apareceu, né, esse lugar da criança e o quanto, por exemplo, então você pode
me ajudar aqui a preparar o almoço, não sei o quê. Mas agora que os adultos chegaram, vai pro teu quarto brincar. E tirar a criança desse pertencimento, dessa vivência, como se tivesse conversa de adultos e conversa de crianças, como se aqueles assuntos que são considerados impróprios em algum momento não fosse chegar para ela e que talvez o melhor ambiente para se chegar seja em casa, porque se ela tiver dúvidas a gente consegue tirar, sabe? E consegue fazer o acolhimento, mas pensando nisso que tu trouxe, Ti, eu acho que é muito comum que as crianças sejam excluídas e porque, assim, é chato. Tu tá sendo insistente. Só um instantinho que eu já falo contigo, sabe? E a criança lá, tipo, ô mãe, sabe? Querendo chamar atenção, mas não é querendo chamar atenção porque ela acha que é o centro do mundo. E sim porque, naquele momento, ela lembrou de algo que ela precisa falar para esse adulto, que é o adulto que ela considera como referência, tanto é que ela vai atrás para procurar. E aí, não tenho tempo agora, sabe? Então, essa criança tá sempre achando que ela não tem espaço, sabe? E para isso que a gente tem que olhar também na nossa terapia pessoal, sabe? Porque isso vai voltando, né? Tem um termo que a gente usa em Gestalt, mas agora eu não tô lembrando. Mas é como se atualizasse, assim. Então, volta para alguma experiência que você tá tendo e aí você, tipo... eu fico com raiva, mas não é raiva daquela pessoa, é raiva daquela situação lá atrás, a primeira experiência que tu teve. O sentimento e a emoção que tá gravada ali é a raiva. Eu falei antes lá no começo, é como se eu estivesse sentindo no meu corpo enquanto eu relatava o que eu tinha vivido lá com a minha professora, sabe? Que não tá aqui, ela não tá aqui, os objetos não estão aqui, mas eu lembro muito nitidamente, sabe? É como se eu estivesse olhando pra minha carteira na faculdade, assim. Então, isso se atualiza para mim e volta esse afeto porque não foi trabalhado. E eu não dei lugar para ele, sabe? É a famosa Gestalt não fechada? Ficou aberto, né? É que o Gestalt aqui é o Michel, né? Então, tô aqui como aprendiz. Vocês dois. Mas é isso aí, amigo. Que bom. Simone, beijão. Deu de ver que as minhas notas altas não eram por nada, né? Foi justa. Que bom. Será que eu troco? Não. Eu gosto muito da Gestalt. Minha terapeuta da Gestalt. Tem tempo, tem 4 semestres. Bom. Mais alguma coisa que a gente tinha pensado em trabalhar? Acho que não, né? Não. Mais alguma dúvida, Michel? Não, tudo muito bem respondido. Eu fico pensando se eu tinha alguma coisa para falar também, sabe? Aquilo de você começar a falar muito, não sabe se você respondeu tudo. Mas, amiga, segunda temporada. Fica ainda aberto, né? Fica aberto pra segunda temporada, mais café. Mais convites. Se quiser tratar mais assuntos, manda um DM pra Amanda, chama pro seu podcast, videocast. Bom, então é isso, amiga. Muito obrigado por participar com a gente, topar participar desse projeto, que a gente acredita ser muito importante. Michel também entrou sem nenhuma pressão, totalmente voluntariado, se voluntariou como tributo. Mas eu ouvi a Amanda falando, já dá aquele sentimento de, tipo, daqui a pouco a gente está nesse lugar. Sim. E é muito bom experienciar isso. E sabe o que eu acho? Porque tu falou uma coisa que eu até trabalhei na pós. A gente já está nesse lugar, porque vocês se disponibilizaram para me escutar também. Não é um processo de clínica, né? Mas essa abertura para o outro, dar espaço para que o outro fale e escutar atentamente, sabe? A gente chama de escuta qualificada, né? Enfim. Então, vocês já fazem isso, sabe? Vocês já são esses profissionais. O que não tem ainda é o diploma, não tem o certificado, sabe? Amém. E como é bom ouvir ela falando nas experiências, ficar, a gente tá estudando isso, real. Isso acontece mesmo, gente, não é maluquice. Não estou fazendo uma matéria por nada. Muito obrigada, amiga. Vamos encerrando por aqui, eu acredito. Acho que é isso, tem bate-bola. Tem bate-bola antes de terminar, é óbvio. Como é que eu ia esquecer? Tá calor aqui. Bom, amiga, relaxa que não é nada comprometedor. Eu só vou tomar mais uma... Dá uma bebida d'água. Como é que a gente tá, Gui, de bateria? Beleza. Vamos lá. Eu vou te perguntar uma coisa e fala a primeira coisa que vem em mente, tá? Mas nada comprometedor, não é nada blogueirinha. Vamos lá. Bom, um livro. Um livro. O Pequeno Príncipe.
Uma música. Não, ai, isso é tão difícil. Tá, peraí. Cara, não consigo. Eu ia falar Style da Taylor Swift, mas achei muito brega. Os Swifters existem, estão entre nós. Vai querer ficar com essa? Ah, a gente fica com essa por enquanto, né? Representou os Swifters hoje. Ai, A gente não vai no show, mas a gente continua aqui. Deixa eu ver. Música, filme, uma frase. Não, você pediu livro. Isso, filme. Filme. Tu falou de Jogos Vorazes, ficou na minha cabeça, mas eu não vou responder com esse não. Comer, Rezar e Amar. Comer, rezar, amar. Beleza. Frase, uma frase. Pode ser de personagem, de autor, de teórico. Não consigo. Deixa eu pensar. Pô, amiga, essa daí... Vamos deixar essa pra depois, a gente retoma. Não tem aquela... Filme, música, livro, frase e... Comida não. Deixa eu pensar então uma frase aqui. Eu ia dizer que o essencial é invisível aos olhos graças ao Pequeno Príncipe, mas isso é muito brega. Não gostei dessa frase. Eu acho que não vai vir outra também, então a gente vai ter que ficar com essa e eu vou ter que lidar com a minha frustração. Pode repetir? O essencial é invisível aos olhos. Então é isso, é essencial e invisível aos olhos. Por isso tem que procurar na terapia. Por isso tem que ir lá cutucar para encontrar, para desinvisibilizar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E muito obrigado por assistirem. Beijão. E o nosso episódio chegou ao fim. E é claro que para receber os nossos convidados tivemos a colaboração da Alfa Presentes Personalizados e também das instalações da Uniferri. Se você ficou com alguma dúvida ou com algum comentário para os nossos hosts ou convidados, busquem o destaque do episódio no Instagram, @torrepsipodcast, que em breve voltaremos com novidades. Nosso muitíssimo obrigado e até o próximo episódio!